Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 21, com o tema Conversão e a Ética da Justiça, parte 5. No último episódio, nós anunciamos, que daríamos sequência às reflexões sobre a conversão, tratando do conceito de verdade. No entanto, o conceito de justiça ainda precisa de algumas reflexões que são importantes. Meu nome é Timóteo Madaleno, eu sou cristão de confissão luterana, tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade, e também sou psicólogo, professor de psicologia do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia, e sou doutor em psicologia pela UNB. Junto comigo hoje, lamento a ausência do Laércio hoje, importante sempre lembrar dele, que não pôde estar com a gente, participar da conversa. Então comigo eu tenho o professor Cláudio Ivan de Oliveira, que também é psicólogo, doutor em psicologia pela UNB, professor de História e Epistemologia da Psicologia pela PUC de Goiás, aqui em Goiânia. O professor Cláudio também tem uma formação em Teoria Social e tem a formação em Teologia Pastoral e Urbanidade. E aqui do meu lado, o professor Anderson Cleiton Pires, que é doutor em Sociologia pela Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Teologia e Hermenêutica Bíblica, especificamente, pela EST de São Leopoldo do Sul, tem uma vasta experiência em aconselhamento. Acho que ele, o professor Cláudio, tem uma experiência longa em aconselhamento, eu um pouco menor, uma experiência menor, e o professor Anderson também é analista internacional e político, tem uma formação mais diversa. Continuando então, para retomar o tema da justiça, nós estamos falando, só para lembrar, de 3 grandes valores que são valores centrais para a formação de um modelo, que é o modelo de Cristo. Esse modelo é a direção na qual o convertido muda de rumo. Ele muda de uma vida ligada a uma antiga natureza, uma antiga forma de viver, ao velho homem, o velho Adão, e ele se converte na direção do modelo de Cristo. O modelo de Cristo ele tem 3 valores fundamentais, que moldam, que caracterizam esse modelo: bondade, justiça e verdade. Nós já falamos sobre a bondade longamente, estamos nesse momento falando de justiça. É importante a gente considerar, no entanto, que o conceito de justiça aqui ele não está sendo tratado no vácuo, não é um conceito abstrato, vago. A gente não quer dar um sentido político, ideológico para isso. A gente também não quer dar um sentido meramente cultural, legal. A gente está falando de justiça no sentido moral. Nós entendemos que existe um bem, existe um mal, existe uma linha que divide as duas coisas. Você precisa discernir para que a justiça seja afirmada entre o bem e o mal. Quando isso não é feito, quando essa linha divisória entre o bem e o mal ela é dissolvida, o que a gente tem? A cultura do hedonismo, uma sociedade edocultural. Onde o critério das escolhas que são feitas não está mais calcado nessa preocupação de discernimento entre o bem e o mal. Ele é apenas o critério, aliás, que é utilizado, é apenas o desejo do próprio indivíduo de ter a experiência mais prazerosa possível. É o que eu quero para mim agora, é o que dá prazer para mim agora. Esse é o mundo, que a gente está tentando fazer um diagnóstico dele, para pensar o seguinte: o que a fé cristã tem a dizer sobre isso? Como que o convertido a Cristo vive nesse mundo? Eu acho que a gente precisa ainda entender um pouco mais sobre isso, sobre avançar um pouco mais nesse diagnóstico. Eu vou pedir a ajuda do professor Cláudio Ivan, para a gente retomar essa reflexão. Sim, na minha última participação, eu tenho abordado o problema de uma sociedade pós-tradicional, na qual acontece uma desnormatização, isto é, cada vez mais as normas morais que definem as identidades, o certo e errado, tendem a ser erradicadas e perder a sua força coercitiva nessa sociedade. Por que essa análise do problema moral na sociedade ele é tão importante para nós aqui? Como diz o professor Timóteo, o conceito de justiça é um conceito moral. Então, para falar de justiça, nós temos um grande problema na nossa sociedade, que é o fato de que esses critérios morais, oriundos de uma tradição, eles se tornam
cada vez menos relevantes nessa sociedade, e fica impossível pensar uma distribuição equitativa de funções, de maneira que nenhuma das partes seja de forma injusta, onerada ou lesada na interação. Por isso a nossa insistência em analisar o problema da moral na sociedade contemporânea. Então, para trazer uma contribuição hoje, eu quero apresentar um texto do professor Anderson, que é O Bem e o Mal, Escatologia da Moral e a Morte da Cobiça. Esse texto ele foi publicado no jornal Gazeta do Povo. Acho que pode ser encontrado lá. O Timóteo pode deixar o link para a gente na descrição, não é? Então eu quero falar sobre esse texto. Do que é que trata esse texto? Ele parte de uma pergunta bastante provocativa. Como será o mundo, o contexto moral do mundo nos últimos dias? Essa é uma pergunta que está colocada no Novo Testamento, não é? Está colocada pelo apóstolo Paulo. Então há um cenário pintado ali. Será que nós encontramos no nosso mundo contemporâneo alguma identidade com esse mundo pensado pelo apóstolo Paulo, esse mundo no qual determinadas características morais estarão presentes? Então essa é a pergunta colocada no texto, não é? Muito bem. Eu acho que para tratar do problema de hoje vale a pena voltar um pouco ao podcast sobre o Natal, não é? Qual era o título mesmo do podcast sobre o Natal, Timóteo? Natal como símbolo de recriação da inocência. Recriação. Episódio de número 2, né? O Natal como símbolo de recriação da inocência. Recriação da inocência, não é? Então, por que isso? Porque inocência é um conceito caro aqui para as nossas discussões. Quando o professor Anderson abordou o tema da inocência, ele falava de um estado humano que precede a queda, não é? Então, o que é a inocência? A inocência se caracteriza pela não atratividade irresistível, pelo impróprio, pelo proibido, não é? A inocência, então, ela pode ser pensada no contexto em que o prazer não era para a nossa psicologia, não é? Não tinha para a nossa psicologia uma atratividade inevitável. Nós éramos seres para o prazer, mas não somente para o prazer, não é? O que é a perda da inocência, então? É a perda desta liberdade funcional do ser humano. Por que liberdade funcional? Porque em estado de inocência, no momento da escolha moral, o proibido não exerce atratividade irresistível para nós, não é? Então trata-se de uma liberdade funcional, trata-se de uma condição da psicologia humana na qual nós somos capazes de ponderar os riscos e as consequências escatológicas de cada escolha moral. O que é que eu quero dizer com consequências escatológicas? Consequências danosas que escolhas instintivas podem nos levar lá na frente, não é? Uma escolha que hoje é prazerosa pode ser de alto grau destrutivo para mim lá na frente. Acho que precisa de alguma explicação a mais nesse contexto? Bem, para facilitar a compreensão. Para facilitar a compreensão de quem está nos ouvindo, vamos tentar acrescentar uma outra definição para o conceito de inocência, né? A inocência é uma condição descondicionada. É um modo de se aproximar da moral
sem condicionamentos que determinem a escolha do sujeito. Então, quem é o inocente? É aquele que se aproxima de uma opção ou de um quadro moral, mas não condicionado por certos determinismos provenientes de uma compreensão distorcida que está associado com a cultura da sensação, a cultura do prazer. Então, quando eu me aproximo diante do cenário moral, mas não condicionado por essa cultura, então eu estou em condições de fazer uma escolha, eu diria, neutra entre a opção A e a opção B. Não existe compulsividade. Não existe compulsividade. Então é exatamente isso. Aí, nesse caso, a escolha ela não segue, ela não é condicionada por vícios, né? Não é condicionada por vícios, isso é importante. Então, a inocência, ela representa uma atitude humana frente a uma configuração cultural de vida marcada pela presença não condicionada por esse determinismo sensitivo, né? Eu penso que o nosso ouvinte, eu acho que isso deve ter facilitado, né? Para quem está nos ouvindo ou está nos vendo. Uhum. Então, isso provavelmente facilita um pouco a nossa compreensão, porque é um adendo que a gente está dando para tornar mais claro que inocência não significa alienação moral do eu que interpreta possibilidades de escolha. Ele está analisando, ele está interpretando, mas ele é um ente hermeneuticamente alienado. Não é isso. Ou moralmente alienado, melhor dizendo. Ao contrário, ele tem sobriedade, ele tem equilíbrio moral para exercer a sua capacidade ponderativa e, com isso, exercer uma escolha sem a presença determinante de condicionamentos de uma cultura, eu diria, uma cultura moral marcada por vícios. Essa eu diria que nós não podemos entender que vício é uma coisa imoral. Não, o vício é uma moral visto na perspectiva negativa, mas é um fato moral, o vício, né? Só que ele condiciona a escolha das pessoas, torna a escolha moral das pessoas praticamente impotente, porque o viciado é aquele que não tem possibilidade de fazer uma escolha diante de determinados quadros, né? De experiência na vida, né? Acho que é isso. Sim. Então a gente pode partir, agora que está claro o conceito de inocência, para a pergunta acerca de qual é o princípio de declínio da inocência moral do ser humano, da degeneração da inocência moral do ser humano. Bom, isso é uma questão cara à tradição judeu-cristã, e a gente pode identificar na cobiça o princípio de declínio, não é? Da inocência moral. Por que isso? Se nós voltarmos ao diálogo da serpente com a mulher, nas origens, não é? Ali a gente identifica um diálogo sugestionável, sagaz. Se diz que a serpente era sagaz, não é? E ela é capaz, então, de disparar um processo no mundo subjetivo ali da mulher, que desperta uma racionalidade de transgressão, desperta o fenômeno psicológico da cobiça. Em determinado ponto da conversa, surge
uma percepção por parte da mulher que não estava presente antes. Se diz que o fruto era desejável, o fruto proibido se torna desejável. Paradoxalmente, de forma ambivalente, o proibido se torna desejável, não é? Então, antes mesmo do ato transgressivo, do consumo do fruto, não é? A queda acontece no mundo subjetivo. Ela acontece nesse descontrole da psicologia humana que se dá no mundo subjetivo da mulher à medida que a cobiça é disparada, não é? O fruto proibido, então, se torna desejável. E é isso que a gente estava tratando do ponto de vista do problema da liberdade, não é? Em estado de inocência, a liberdade é funcional, porque não há um descontrole dos apetites, não há uma instintividade determinante no momento da própria escolha entre as polaridades. Condicionamento unilateral, né? Condicionamento unilateral, não é? Então, o que é que a cobiça dispara no ser humano? Ela dispara uma autonomia psicomoral. Quer dizer, a partir de agora, eu estabeleço os critérios. A partir de agora, as minhas escolhas, não é? Elas deixam de considerar os riscos escatológicos, isto é, as consequências das escolhas instintivas que eu estou fazendo. Professor, nesse caso, a liberdade se degenera ao se transformar em autonomia, né? Vale a pena a gente fazer essa consideração para o pessoal lembrar lá de trás. Exatamente. Quando a gente fez uma diferenciação semântica entre o conceito de liberdade e de autonomia. Nesse caso aí, a liberdade ela se torna disfuncional por quê? Porque ela se degenera e se transforma em autonomia. Bem lembrado, a diferença colocada lá atrás entre a liberdade e a autonomia, não é? Mas é por isso que o apóstolo Paulo, ao falar sobre o pecado, não é? Aqui o conceito hamartia não está se referindo a pecados cometidos, mas está se referindo a uma condição psicomoral do ser humano que o apóstolo chama de assotia no grego. Isto é, um apetite descontrolado, uma devassidão, uma perda da sobriedade do indivíduo que passa a operar em uma racionalidade transgressiva. Se a gente se lembrar aqui do último podcast, eu citei uma canção da americana Britney Spears, em que ela diz: a onda agora é viver no pecado. Então veja só, o que ela está sugestionando aí? Exatamente essa condição psicomoral identificada pelo apóstolo Paulo. A sotia, quer dizer, um ser humano cuja consciência embriagada perde o discernimento entre o bem e o mal e passa a operar de forma desregrada, não é? Um desregramento moral. Mas observe um ponto interessante. Nós falamos da inocência, nós falamos da queda antropológica, mas há um ponto interessante no texto do professor Anderson que identifica na civilização uma indissociabilidade entre uma engenharia do hedonismo psicológico e a existência de um veto moral. Por que isso? O que é que torna o prazer tão exponencial, não é? Parece que é o ato de transgredir a fronteira moral. É isso também que está sendo sugerido na canção lá da moça americana. A onda é viver no pecado, significa é preciso monitorar, identificar uma fronteira moral colocada por uma cultura de repressão, não é?
E no ato da transgressão dessa fronteira moral, paradoxalmente, existe uma experiência orgástica exponencial, não é? Quando no Antigo Testamento Davi olha para aquela mulher de Urias, não é? Ali existe um ato transgressivo, um ato de possuir o que é proibido, não é? E essa transgressão que torna ainda mais intensa a experiência do prazer. Portanto, no ato transgressivo, é o veto moral que alimenta uma cultura de experiências orgásticas. Talvez aí indo na direção do que o professor Anderson chamou de uma cultura de condicionamento, não é? Da emergência de um vício, quer dizer, a repetição da transgressão moral e da experiência do prazer nessa transgressão moral gera uma cultura, uma operatividade transgressiva no indivíduo à medida que ele se movimenta no cotidiano, sempre se alimentando dessa experiência de maximizar as sensações pela via da transgressão. Estou vendo que o professor... É interessante porque, para quem não compreendeu ainda a diferenciação entre graça e lei, né? Quando a gente se reporta ao conceito de lei, a gente associa o conceito de lei a Moisés. Qual é a natureza da lei? É impor de maneira unilateral um caminho moral subsidiado pela, eu diria, pela engenharia da legalidade. Pela engenharia da legalidade. Ou seja, toda engenharia pressupõe processos, conhecimento e processos complexos. E a lei de Moisés, ela é um complexo de leis que tenta produzir a harmonia de um padrão de comportamento que obriga o ser humano a fazer o certo por causa do bem, por causa do medo de ser punido quando não faz. Agora, diferentemente disso, olha bem o que o apóstolo Paulo sugere. No capítulo 5, no versículo 1 de Efésios, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus. Não se fala mais em lei aqui. Aqui imitar a Deus sobrepõe a condição de ser subserviente à lei. Agora não é mais ser subserviente à lei, mas imitar a Deus. Do ponto de vista da... E note que ele diz, vocês têm que imitar a Deus como filhos amados. Coisa extraordinária. E como é que isso acontece? Ele diz, olha, anda como o filho. Viva como um filho. Faça como um filho. Se aproxime da vida com os condicionamentos do filho. Então ele diz, e andai em amor, versículo 2 do capítulo 5 de Efésios, e andai em amor como também Cristo nos amou. E aqui essa medida que Cristo nos amou é uma medida que exige o senso de sacrifício, mas não a cultura mental da subserviência. São coisas diferentes. Obviamente que quando a gente estende uma ajuda ao próximo, a gente tem que colocar na mesa aquela antiga fórmula de equação da economia, o custo e o benefício, né? O custo
É o sacrifício. E qual é o benefício? O benefício é a ajuda que eu vou poder, a forma como essa mão vai estender, qual é o impacto que ela vai produzir na vida de quem está sendo diretamente aquinhoado por ela. Então, sempre quando a gente ajuda uma pessoa, a gente não ajuda pela ajuda. Cada ajuda representa um potencial transformador na consciência, na subjetividade. Ganha essa dimensão. As pessoas são transformadas à medida que as pessoas se ajudam. À medida que a prática da diaconia vai acontecendo, isso vai produzindo efeitos na subjetividade. Construção de um novo perfil moral, e é um perfil moral subjetivo, não pertence mais a uma cultura abstrata, mas está relacionado a um comportamento imediato. Comportamento que liga uma pessoa a uma outra pessoa dentro dessa esfera da sociabilidade, dentro da esfera da moral social. Agora, o que me chama a atenção no apóstolo Paulo é a forma como ele coloca, e ainda eu acho que é difícil ainda admitir que tem certas pessoas que têm dificuldade de enxergar essa diferenciação semântica entre lei e graça. Sede, pois, imitadores. No grego, a expressão sugestiva, então, é ginesté mimetai. Então, sede, portanto, imitadores tuteu, de Deus. Imitadores de Deus, no sentido de que é um comportamento espontâneo da parte daquele que deseja copiar. É espontâneo da minha parte, que desejo copiar a forma como Deus opera, a forma como Deus opera no mundo da vida humana. Então eu imito, e portanto ele é um modelo de ação. Lembra daquela expressão do Habermas, ação e estratégia? Então Deus é um modelo de ação e estratégia. E assim como ele faz, eu faço. Mas para que eu faço? Para transformar essa arquitetura da subjetividade humana. Portanto, nós produzimos e reproduzimos, entre aspas, modelos subjetivos de comportamento baseado no amor. Como naquele filme A Rede do Bem. A Rede do Bem. Portanto, nós criamos uma cultura que passa a ser uma cultura determinada por predicativos morais. E aqui não tem nada a ver de sensativa, de cultura edusensitiva. Uhum. Aqui é uma inversão. Em vez da gente caminhar pelo que sente, não é mais pelo que a gente sente. O cristão convertido, ele não pode ser, eu estou sentindo, ele não pode ser orientado por essa mentira, esse engano, que se falava muito lá atrás dentro das igrejas. Se falava muito lá atrás das igrejas, eu estou sentindo. Bem, o cristão não caminha pelo sentimento, por sensações. Então, quando se fala que nós temos que imitar a Deus, significa que o modelo de educação subserviente à lei já não opera mais na nossa consciência. E não deve operar também na estrutura das nossas interações. Agora, eu imito a Deus tanto quanto ele deve imitar a Deus também. E aí, quando isso se torna como é que é lá as abelhas? A colmeia? Né? A colmeia das abelhas. Aí sim, nós temos a expressão da justiça no mundo da vida. A expressão plena da justiça. Então, a comunidade dos santos, ela tem que ser comunidade de contraste à medida em que ela provoca um contágio de movimentos, uma onda de movimento em que aparece a bondade e a justiça como movimentos que se contrastam e mostram um modelo alternativo ao modelo
de um mundo no qual opera uma engenharia da maldade. Que é baseado, segundo a sua interpretação do texto, baseado nessa pavimentação, esse pavimento que o mundo contemporâneo criou, que é o pavimento das sensações. Sim. Eu vivo pelo que eu sinto, Lembra o demônio lá falando? A proposta do demônio lá no Advogado do Diabo? Sim. A proposta era baseada na sensação. Como ele sinta, degusta. Né? Sim. Então é a cultura da degustação. A gente vai no supermercado, entra lá, passa lá no corredor dos vinhos, o pessoal dá um cálicezinho, olha, vai aí, pra gente degustar. E aí a nossa escolha vai ser baseada no efeito que essa degustação, na sensação que essa degustação vai produzir. Eu vou querer levar esse vinho, ele é gostoso. Ali não foi escolha moral. Uhum. Eu acho que se o nosso quem está nos assistindo entender isso, eu dei um exemplo aqui, um exemplo muito simples, mas se entender esse exemplo, vai perceber que nós estamos caminhando em todos os segmentos da vida. Casamento, vida na igreja, vida no trabalho e etc. O que determina o sentido das interações agora é sensação. Até quando a gente interpreta o comportamento alheio, é baseado naquilo que ele fez, que atingiu a gente, produziu ira, raiva, e a gente devolve isso na forma de cultura da vingança. Só um comentário, talvez um pouco mais superficial, mas uma preocupação que eu tenho, para nós não sermos confundidos com uma tradição religiosa. Eu não sei se eu posso limitar isso ao puritanismo ou alguma tradição específica, né? Aprendi isso contigo também, uma dúvida que eu tinha lá atrás, porque, então, quando eu sinto prazer, eu tenho que me sentir culpado por isso, ou seja, a gente não está satanizando o prazer, ele tem o seu lugar, né? Eu estou entendendo que o prazer, na verdade, ele não pode ser um critério de escolha moral na vida, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. O prazer, ele se torna, ele tem que ser colocado de lado, né? Independente da escolha me produzir mal-estar ou bem-estar no sentido hedônico, né? Se me causa prazer ou não, eu tenho que fazer o certo, a partir do modelo, não de uma lei, claro, né? Mas o prazer existe o lugar para ele no cotidiano, né? O problema não está na degustação do vinho, do cafezinho ali, dos corredores, né? Na escolha que a gente faz na hora de escolher a pizza que a gente vai comer, a mais gostosa, não é isso, né? Mas sim uma escolha moral de uma pessoa que vive condicionada por uma cultura onde o prazer é a prioridade absoluta que define o que eu faço e o que eu não faço. Se não me dá prazer, eu não quero. Se der, opa, não interessa o resto. O problema é a sensação, que é um fenômeno que tem que ser pensado antes de se chegar ao prazer. O prazer é a finalidade da sensação, da cultura da sensação. Se a cultura da sensação, se na cultura da sensação eu experiencio a dor, aí isso vai ser um problema. Aí eu vou ter um problema. Então, eu vou ter que criar um outro conceito. Porque se a dor se torna a finalidade de toda a sensação, então eu não quero ter sensação. Eu vou ter que negar a sensação. Por causa da finalidade. É a dor. Só faz sentido a gente pensar a sensação numa cultura hedônica. Por quê? Porque o ideal de uma cultura hedônica é o prazer, é a felicidade. Por isso que isso não é ideal da fé cristã. Felicidade. Felicidade não é o ideal da fé cristã. O pastor está prometendo vida feliz, mas como? O Novo Testamento não promete vida feliz. Acho que a gente pensa pouco em compreender o que o conceito de felicidade está querendo dizer. E aí muita gente confunde alegria, contentamento com isso, né? Eu acho que, dada as diferenças, né, do ponto de vista da análise semântica de cada proposta filosófica, mas o Nietzsche se aproxima muito do Epicuro,
do epicurismo, né? Porque o que é, qual é o objetivo da experiência de plena felicidade frente ao desafio de viver no mundo? É que você tira o principal objetivo, o principal feito que uma pessoa, um ente social tem que realizar na sua experiência como cidadão do mundo, é parar de querer viver pensando nos efeitos colaterais de uma escolha. Por isso que o epicurismo, ele olha para o sentido e olha para as consequências das escolhas e faz aquele sinal. Vocês sabem que é feio e eu não posso fazer aqui. Sim. Tá me filmando agora? Tá, então eu não posso fazer esse sinal aqui. Entendeu? Tem um sinal intermediário mais suave, que seria uma banana. Seria uma banana. Quer dizer, então, o que o epicurismo faz? Ele relativiza. Por quê? Porque ele quer afastar a possibilidade da experiência pática, a experiência dolorosa, do sofrimento. Nós não queremos esse trem de sofrimento. De renúncia. De renúncia. Por isso que há uma diferença entre... Não há combinação, não há compatibilidade entre fé cristã e hedonismo, e cultura do hedonismo. Como é que está? Mas essa infelizmente, esse é o produto que as igrejas do grande movimento neo no mundo contemporâneo está vendendo. Nós vamos compatibilizar isso aí, fé cristã com cultura do hedonismo. Mas não tem jeito. Por quê? O professor Cláudio acabou de falar. A renúncia que produz o sofrimento. A expressão que o grego que aparece no grego é stauros, que é tanto compreendido em sentido simbólico quanto em sentido moral. Simbólico quando ele se reporta à cruz, onde Jesus realiza um sacrifício com um sentido vicário. Imoral, porque são os efeitos. Na cruz, onde ele exerce, onde ele expõe plenamente a realidade da renúncia que produz sofrimento, ela tem efeito moral sobre a consciência de quem segue ele. E, portanto, eu tenho que olhar para a vida agora, entendendo que isso deve fazer parte das minhas escolhas cotidianas. Eu não posso ter medo do sofrimento, ou da renúncia que vai produzir o sofrimento. Eu não devo ter medo disso para fazer uma escolha moral. Mas numa sociedade em que se avilta a cultura do hedonismo, ora, eu tenho que sempre questionar qual é o sentido da sensação, essa apreciação, essa valorização que se dá demais às sensações. Então, a sensação pela sensação não vale nada. Eu tenho que saber qual é a teleologia, qual é a finalidade. O objetivo é o quê? É abocanhar a possibilidade de se ter orgasmos múltiplos no processo da experiência cotidiana. Ah, é isso? Então isso é bom. Com isso se mata a fé cristã. Porque amputa a possibilidade de se encarnar o negativo. O que é o negativo aí? É a renúncia que vai produzir o patos, a doença, o sofrimento. O capital afetivo, ele inevitavelmente nos conduz para a renúncia e para o patos. Porque se nas interações o outro se torna a prioridade, eu não posso viver de forma edossensitiva. Evidentemente eu tenho que perder para haver a preservação psicomoral do outro. E aí também a gente estabelece o equilíbrio ontológico do conceito e da experiência que se tem com a justiça de Caio Sumi. Por quê? Seria injusto Cristo sofrer e a gente não. Sim. Não, mas Jesus, não, ele já sofreu por nós. A interpretação mal feita de Isaías 53. Nós não precisamos sofrer mais. Para aí, meu filho. Nós somos
um em Cristo. Existe um conceito que foi trazido por um cara, um estudioso do Novo Testamento, no início do século passado. O conceito mística do ser em Cristo. Significa que essa mística do ser em Cristo desse conceito se deduz a ideia de sofrimento participativo que todo cristão tem na vida de Cristo. Portanto, quando fala eu participo da vida de Cristo, não mais vivo eu, diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim, participar da vida de Cristo significa o quê? Trazer o quê? Os sofrimentos, diz o apóstolo Paulo. Eu trago o sofrimento, as marcas, as cicatrizes. Participar do sofrimento, estabelecer uma justiça, um equilíbrio de justiça. Se ele sofreu, eu tenho que sofrer. Seria injusto Jesus viver como viveu, sofrendo como sofreu. E ali Isaías 53 fala sobre esse sofrimento. Sofrimento vicário do Messias. E de repente agora os discípulos falam assim, agora está tudo beleza. Agora vocês podem viver sem sofrimento. Não, Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão passar por essa experiência. É justo porque eu estou passando por ela. Por que vocês vão ser privados dela? De certa forma ele toca, ele não está falando talvez do sofrimento nesse sentido, mas quando ele fala que o discípulo não é maior do que o mestre. Se estão fazendo isso comigo, imagino que vão fazer com vocês, né? Ele toca nesse ponto de certa forma. Tem, mas o sentido tem esse sentido, mas sobretudo a experiência participativa da dor que todo cristão deve ter ao se compreender como um ser em Cristo. Unidade. É unidade no sofrimento. E não é um sofrimento sem finalidade, né? Eu estava pensando lembrando do episódio anterior, episódio 20, né? Se o critério de vida é hedônico, eu estou o tempo todo olhando para mim mesmo, né? Para minha sensação e o que eu posso obter para amplificar a sensação hedônica em mim. Não tem como viver assim e perceber a necessidade do outro. Em certo sentido, acho que complementa um pouco do que o professor Cláudio falou. Não tem como eu ficar atento ao que o outro precisa para praticar a justiça e a bondade, né, em conjunto, se eu estou o tempo todo empenhado. A gente chamou isso, de certa forma, de engenharia da maldade. É uma racionalidade que opera sempre para o que é bom para mim. Então eu não consigo enxergar mais nada e mais ninguém. Não consigo enxergar mais nada e mais ninguém. É o oposto do modelo do Cristo. Né? Essa análise que o professor Timóteo fez aqui agora me fez lembrar a leitura que eu fiz de um livro muito tempo atrás, na minha época de doutorado, Cultura do Narcisismo. Christopher Lasch, né? Exatamente. Fez lembrar muito a interpretação que ele faz. Da cultura do mundo contemporâneo. Obviamente que ele estava olhando não para a América do Sul, estava olhando para o mundo secularizado, né? O mundo da secularização, o mundo da maturidade. Professor, a palavra está com o senhor. Bom, vamos continuar então a análise do texto. Eu estava falando sobre o fato de que o ato transgressivo ele se torna altamente prazeroso exatamente pelo fato de que o proibido está sendo tocado, não é? E se desenvolve então uma cultura de repetição desse ato transgressivo, operar no mundo em racionalidade transgressiva com que finalidade? Como eu disse nas análises anteriores, não é? O pós-tradicionalismo exige a desrotinização. E para desrotinizar eu tenho que sair dos padrões bastante fechados, restritivos, que o tradicionalismo impõe. Por exemplo, foi citado aqui o fato de que existe uma cultura de casamento pós-tradicional que chama a experiência do ménage à trois para produzir uma transgressão. Isso foi muito bem analisado pelo professor Anderson,
para maximizar a experiência do prazer. Mas isso eu trago só para a memória, para conectar com os episódios anteriores, não é? Mas à medida que a gente identifica, atenção, essa dependência de uma racionalidade transgressiva em relação a uma cultura de repressão. Muita atenção aqui. Como é que pode operar a cobiça? Como é que pode existir a cobiça? Somente em uma sociedade que impõe normas restritivas, que impõe o veto moral. Cobiçar significa identificar a fronteira que não pode ser ultrapassada, não é? E vislumbrar uma experiência máxima altamente prazerosa nessa transgressão. Portanto, existe uma coexistência, uma interação entre o conceito de cobiça e o conceito de normatização e o conceito de veto moral, não é? Para haver cobiça, tem que haver polarização moral. Para haver cobiça, tem que haver permitido e proibido, tem que haver bem e mal, tem que haver certo e errado. Isto colocado, então, surge uma pergunta que vai além. Aqui a gente vê o quanto a análise do Zygmunt Bauman foi uma análise insuficiente, não é? Ele está falando da morte do ético na pós-modernidade, mas é um desdobramento que nem de longe ele percebeu. Um desdobramento que aparece na seguinte pergunta: seria possível inferir o confisco da cobiça em um ambiente cultural de desconstrução de todas as normas culturais, todas as normas morais? Será que um novo cenário cultural que operou o completo desmonte da moral, da padronização dos modelos identitários, será que numa sociedade assim seria possível pensar o fim da cobiça? Essa é a pergunta colocada no texto. Não identifiquei nenhum outro teórico que tenha, nenhum outro cientista social, teórico social, que tenha colocado essa pergunta. Pergunta da máxima importância, porque se trata de um horizonte civilizatório, de um novo modelo civilizatório, para o qual na nossa história não há experiência. Uma sociedade, um mundo cultural no qual a experiência da cobiça não estará presente. Mas por que essa pergunta está sendo colocada aqui? Ora, vamos dialogar com o que foi trazido nos podcasts anteriores, quando se falou da polarização, da oposição entre tradicionalismo e pós-tradicionalismo. Quando eu falei sobre pós-tradicionalismo, eu estava falando exatamente de um movimento de desmonte de um cenário cultural e um movimento que impõe uma nova agenda antropológica, não é? Ali eu falei de um movimento de desnormatização. Acho que seria interessante quem nos assiste agora voltar a este podcast anterior. Eu já nem sei mais qual é o número dele, Timóteo. 20 o anterior. 20 o anterior. 21. Então eu acho que é o 19. 19 e o 20. É o 19 e o 20 em que se fala de desnormatização e de anomização. Esses conceitos voltam a ser significativos agora, porque veja bem, o que é essa desnormatização? Então trata-se do movimento de indivíduos, não é? Em uma situação de um progresso civilizatório que agora coloca a seguinte pergunta: será que a estabilidade, a rotinização proposta pelo mundo tradicional se torna interessante para nós, ou ele se torna uma proposta de vida que nos priva
da exploração das mais diversas experiências extravagantes, imagináveis, inimagináveis, não é? Então, cada indivíduo opera em uma hermenêutica da desconstrução, isto é, cada indivíduo olha para o mundo e recusa uma norma objetivamente imposta pela religião, pela tradição, e afirma o seu próprio estilo, a sua própria preferência. Preferência é essa, como diz o professor Anderson, sob o critério edosensitivo. Tudo que produz uma boa sensação, então, se torna possível de se realizar. Objeto de preferência, né? Objeto de preferência, não é? Portanto, aí nós vemos a flutuação ôntica das identidades, quer dizer, nada é definitivo, porque se for definitivo, se rotiniza. Então tem que haver a flutuação de um lado para o outro, sempre de forma imprevisível, não é? Qual é o critério que direciona essa flutuação? A sensação boa aconteceu aqui, eu permaneço, mas ela também se rotiniza, eu posso buscar a boa sensação em outro lugar. Então são indivíduos que flutuam, não é? E, portanto, existe nessa flutuação. Pois não, professor? Agora há pouco o professor Cláudio mencionou homenagem a Troá. Homenagem a Troá é uma prática antiga, que se tem notícia, né? Mas que ganhou valor, ganhou notoriedade. Primeiro, foi muito explorado em filmes eróticos, né? E foram colocados lá já o certo descontentamento com essa imposição normativa da tradição do monoteísmo, de tentar reconciliar o bem-estar com a durabilidade de um casamento que tem que se estender ao máximo até o fim. E essas variáveis, na experiência da sociedade pós-tradicional, passou a ser vista como variáveis incompatíveis. A flutuação, ela se torna necessária porque ela diminui a validade do tempo, a validade do tempo extenso. Esse casamento, a fala final do padre, para consumar a união monogâmica de um homem e de uma mulher, é o seguinte: até que a morte. Aí o cara fala assim, mas isso vai durar muito, ué. A mulher, o homem, dependendo, se cativos dessa cultura pós-tradicional, vai fazer, mas isso vai demorar muito esse negócio aí, ué. Então o que a gente faz? Nós não precisamos divorciar. A gente adota, se você quiser, uma forma de relacionamento não tradicional, um monogâmico, eu diria, pós-tradicional, em que admite a possibilidade de se ter dentro dele experiências com uma outra pessoa. Incorporar outra pessoa. Quando se incorpora outra pessoa, você produz a sensação de que você não está com uma única pessoa pelo resto da vida. Você pode incorporar outra pessoa, outro corpo, não é? Outro corpo, e a sensação que vai produzir é de que ali houve uma ruptura. Sim. Ali houve uma experiência que cortou, que rompeu com o anterior. Uma experiência nova que rompeu com o anterior. E vai sempre pontuar por essa lógica. Cada vez que se incorporar uma nova pessoa na relação, é a quebra, é a ruptura de uma nova experiência com a antiga experiência. E vai produzir, então, a noção de tempo. O Bauman chamava isso num livro lá que ele escreveu, Vida para o Consumo. Ele vai chamar disso de tempo
tempo marcado por rupturas, né? Tempo marcado. O conceito que ele usa, agora me falha um pouco a memória. Pontilhado. Tempo pontilhado, obrigado. Marcado por rupturas, né? Então, essas rupturas não representam contradição. Numa cultura pós-moderna, isso aí não representa uma contradição. Representa uma descontinuidade que faz parte do sentido que se dá à própria vida. A vida, numa cultura hedônica, é uma vida que segue ao não sentido. Não se precisa esse esforço racional de estabelecer telos, sentido, logos para a história, para os processos de história. Isso é besteira. Os hedônicos dizem, isso é besteira. A gente tem que viver a experiência. Contando que, no final de cada experiência, de cada sensação, a gente garante a possibilidade de experimentar o quê? O favo do prazer. O favo do mel do prazer. Isso é bom. Isso que é importante. É a experiência com o bom. E o que marca, portanto, de forma mais emblemática, a cultura da moral pós-tradicional é essa fixação de de espaço temporal curta com uma experiência que possa produzir, do ponto de vista da intensidade, o que ele chama de orgasmos múltiplos. Orgasmos são experiências que na vida sexual aplica-se a uma experiência feminina, né? Então, quando ela, numa relação, ela consegue atingir vários pontos de prazer seguidos, em sequência, isso é chamado de orgasmo múltiplo. Então, o Bauman, como analista social e também da cultura, ele pega essa experiência da teoria da sexualidade do Freud e traduz isso em termos de experiência cotidiana, em termos de vida cotidiana, vida na sociedade, né? Experiência cotidiana na sociedade. Ou seja, é possível também a gente entender a filosofia do cotidiano nessa perspectiva, orientada pela teoria da sexualidade do Freud. Então, o Freud deu a dica, agora a gente... Mas o Palma está pensando, mas isso aqui é o quê? Que tipo de sociedade é essa aqui que nós estamos falando? Só pode ser uma sociedade do tipo neo-epicurista. Uma sociedade que tem na sensação a matriz de produzir a possibilidade de se experimentar o prazer, o prazer no seu estágio máximo, que é o orgasmo, né? Ou o múltiplo orgasmo. Acho que é o Bauman também que fala, acho que aí ele está falando de como isso se apresenta numa cultura consumista. Ele fala dessa coisa da experiência do novo. Então, na estabilidade, se não há flutuação, eu não garanto a renovação dessa experiência do novo. Não é nenhuma renovação, é uma nova experiência, né? Se eu compro uma televisão que dura e que não estraga e que já tem todos os recursos que eu preciso para durar 15 anos, o prazer que isso vai me dar vai acabar daqui a pouco e aquilo vai se tornar uma coisa monótona, né? Então o fato dela se tornar obsoleta, ou quem sabe até estragar mais rápido, é o que eu quero. Se eu compro um celular que dura 5 anos, isso vai me privar da experiência, do prazer, né? Então a gente começa o quê? De ter um celular novo, né? A gente começa mesmo enquanto o celular tá bom, daí a pouco eu começo a construir uma teoria para explicar por que eu preciso trocar de celular, porque na verdade o que eu quero é a experiência do novo e não a função que ele exerce propriamente. É interessante que isso que o professor Timóteo está falando, ele aplicando isso às interações humanas, sim, né? Sim. Em outros artigos mais antigos, uma vez, o primeiro artigo que eu li do Bauman foi numa revista de artigos teológicos, chamada Concílio.
na revista Consigo, né? E aí ele dizia que essa análise que você está fazendo, ela converge, ela desemboca na construção do conceito de uma sociedade da opulência. Uma sociedade em que a sobra é necessária. Não se trabalha com o conceito da escassez, mas com o conceito da sobra, da abundância, né? O conceito em que as possibilidades de se esgotar, possibilidades de conquistas do ideal de felicidade, elas são sempre ampliadas. Por quê? Porque há sobra, há novas possibilidades. E tendo sobra, então, a gente cria sempre mecanismos diferentes, diversificados, e aí nós temos, então, a sociedade mais plural, né? Quanto mais ela se apresenta como sociedade da opulência, significa que ela também, do ponto de vista da metodologia, da cultura do prazer, ela oferece cada vez mais opções. Aí nós temos a opção de uma casa de luxo, de um carro de luxo, de uma roupa apresentável, bonita, de marca, e etc. E aí vai. Tomamos a palavra do professor Cláudio, vamos devolver. Então vamos voltar aqui para o... Opa, fica na posição certa. Vamos voltar aqui para o texto. A pergunta era se é possível pensar a morte, o fim da cobiça, em uma sociedade do pleno desmonte, não é, da plena despolarização moral, bem e mal. Quem sabe essa não é uma pergunta que a gente pode abordar, então, deixá-la para abordar no próximo podcast? Pode ser? Pode. Porque... Eu acho que pode ser um ponto de partida, né? Ter uma pergunta para começar é sempre bom. E nós vamos analisar, afinal de contas, isso tem alguma implicação para o nosso tema, que é o tema da conversão? Será que é possível pensar a conversão em uma sociedade do pleno desmonte da moral? A gente pode deixar isso para encerrar aqui agora? Eu queria só fazer uma coisa que a gente não costuma fazer. Muitas vezes eu faço pequenos resumos, né? Se fosse para a gente fazer um epílogo em mais ou menos 1 minuto, do que foi mais central, mais fundamental do que a gente falou nesse episódio, como é que seria esse epílogo? Eu acho que não teve esse mais fundamental. Acho que fragmentou. Se alguém quiser ficar com uma ideia central, né, da conversa. A tradição, ela produz o senso de segurança ontológica, né? A distradição, ela quebra essa noção porque o conceito de senso ontológico é a eternização da experiência ou de uma realidade que se impõe. O pós-tradicionalismo prega exatamente o oposto. Precisamos fragmentar essa realidade em pequenas partículas. Por quê? E a gente fragmenta o tempo. A gente não precisa viver com a mesma coisa para sempre. E a relação com a justiça? A justiça talvez seja complicado de se pensar nesse contexto. Porque a gente está num trânsito para um desfecho, né? Então é só para... Exatamente porque a justiça, ela incorpora o conceito de assuma a sua cruz. E o que significa assumir a cruz? É viver no mundo sem fazer essas perguntas sobre quanto tempo nós vamos ter de sofrimento. É a pergunta que a irmã de Moisés faz na novela, né? Sim. É a pergunta que a mãe de Moisés, a irmã de Moisés e a irmã de Moisés faz na novela, os 10 mandamentos. Nós não aguentamos mais essa vida de sofrimento. Por quê? Não é o sofrimento que é o problema, é a extensão dessa experiência. A coisa vai ficando crônica. Vai ficando crônica. E isso aí é um problema para a sociedade pós-tradicional. E é um tipo de pergunta que Jesus não faz. E por quê? Porque a experiência dele, segundo Isaías, foi uma experiência marcada pelo sofrimento,
tempo todo. O tempo todo. Né? A sua escalada messiânica, ela foi marcada pela presença do Stauros, da cruz. Sim. E ele diz assim, ó, já que foi comigo assim, então vocês também têm que pegar a sua cruz. Negar a si mesmo e vir após mim. Eu acho que aí nós temos um resumo. Por quê? Porque nisso se manifesta o princípio da justiça. Assim como foi comigo, será convosco. Se alguém se pensa cristão e não se percebe execrado pela sua sociedade, pelos seus, ele precisa repensar qual é exatamente a identidade dele. Isso aí. Sim, com isso a gente então conclui bem, acredito, né, esse episódio. Eu quero agradecer quem acompanhou a gente até aqui e sempre bom lembrar o seguinte: nós não estamos aqui para promover a nossa imagem, o nosso nome, promover um produto ou alguma coisa assim, nem estamos tentando criar nada de novo, né? Na verdade, o que a gente está tentando fazer aqui é lançar luz sobre algo que está aí há muito tempo para ser compreendido e que tem poder de salvar quem escuta, compreende e crê. E a gente quer fazer isso chegar nas pessoas. Se você acredita nisso, se você acredita nessa proposta que nós temos aqui, eu vou pedir você para curtir e compartilhar. Assim você ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Essas reflexões a chegarem a pessoas que, quem sabe, precisam compreender o que ainda não compreenderam para caminhar na direção de uma cura que está fazendo falta para a existência delas. Com isso eu encerro o episódio e espero você no nosso próximo episódio. Até lá.